Alguém já te disse para guardar dinheiro alguma vez? Será que essa dica faz sentido? Nesse vídeo, eu, o Lucas, vou contar um pouquinho sobre o que é a reserva de emergência e por que ela é tão importante. Já pensou se a gente perde um emprego amanhã? Ou se a gente precisa de um remédio super caro que não tem no SUS? Ou pior, se sofre um acidente de carro ou de moto? São situações bem críticas que podem acontecer e que custam muito caro. Por isso, é importante a gente ter um pouco de dinheiro separado para elas. É isso que a gente chama de reserva de emergência. Imagina que a Alice precisa pagar uma cirurgia de última hora para a mãe dela. Se ela não tiver essa reserva de emergência, ou seja, esse dinheiro guardado, ela vai estar numa situação bem complicada. Se ela não tem a reserva de emergência, uma opção que a Alice tem seria pegar uma dívida, já que não pagar não é uma opção. Mas a gente sabe que quando a gente pega dívidas, isso pode complicar bastante a nossa vida financeira. Se a gente não paga, por exemplo, pode ficar muito mais caro, o nosso nome pode ficar sujo na praça, e isso complica e limita bastante a nossa vida no futuro. Por isso, as dívidas devem ser sempre a nossa última opção, como é o caso da Alice. No fim das contas, por causa da dívida, a Alice vai acabar pagando muito mais do que se ela tivesse só guardado um pouco de dinheiro para a reserva de emergência dela. É exatamente para isso que a gente tem uma reserva de emergência, para situações como essa, de crise, para a gente não precisar pegar dívida, não precisar se endividar e conseguir passar tranquilamente, sem prejudicar o nosso bolso. Por fim, vale prestar atenção que essa reserva de emergência é só para emergência mesmo, algum imprevisto. Por exemplo, se uma amiga da Alice pede um dinheiro emprestado para ela para abrir uma nova padaria, por mais que a Alice ame a amiga dela, ela não vai emprestar esse dinheiro da reserva de emergência. Porque lembra, essa reserva é só para imprevistos. E abrir uma padaria da amiga não é um imprevisto. E, por exemplo, se a Alice tiver um sonho de abrir a própria padaria dela, ela pode e deve guardar dinheiro para realizar esse sonho. Mas ela também não vai tirar da reserva de emergência. Porque por mais importante que esse sonho seja para ela, não é uma emergência. E se ela gasta da reserva, ela pode ficar descoberta na hora de acontecer algum imprevisto. E digo mais, se por acaso acontecer algum imprevisto e a Alice precisar usar a reserva de emergência dela, ela precisa ter disciplina e um plano para repor essa reserva logo. Isso porque, se acontecer outro imprevisto, ela precisa ter a segurança de que não vai atrapalhar a vida dela. Resumindo, a reserva de emergência é essencial para quando acontecem imprevistos. Caso contrário, se a gente não tiver a reserva, a gente pode acabar ficando com o nome sujo, pegando dívida que não consegue pagar, e isso só complica a nossa vida. E essa reserva de emergência, a gente só gasta em último caso, se for uma emergência mesmo. E se gastar, a gente tem que repor esse dinheiro o mais rápido que a gente conseguir. E a sua reserva de emergência? Como vai? Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, um consultor Pila está à disposição para te ajudar. Até a próxima!